Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura, mais um livro que vai expor para vocês a, a questão do pentecostalismo. E esse livro, para mim, é um dos melhores, né? Que explica as raízes teológicas do pentecostalismo. Quais são as raízes teológicas do pentecostalismo? De onde o pentecostalismo tirou a sua teologia, formulou a sua teologia, a base da sua teologia, principalmente a questão primordial que é o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em novas línguas, que foi a ênfase primordial, primaz, no início do pentecostalismo. Hoje nem tanto, né? Hoje nem tanto. Mas quando começou o pentecostalismo clássico, quando você vai estudar, para você ser de fato um pentecostal, ser considerado um pentecostal, você tem que crer nessa ênfase. Que o batismo com o Espírito Santo é a evidência de falar em novas línguas. E o Donald Dayton, que é o escritor, que ele tanto é professor de teologia, de ética, um pesquisador dessa área em relação ao pentecostalismo, um grande pesquisador do pentecostalismo, e ele é fantástico, né? Que vai trazer as raízes teológicas, que as raízes teológicas do pentecostalismo é simplesmente o metodismo de John Wesley, né? Com a ideia da segunda bênção de John Wesley, que para Wesley a segunda bênção tinha a ver com a santidade plena, a perfeição cristã, a santidade na prática, não tinha nada a ver com os dons espirituais. E isso acontecia, segundo Wesley, pós-conversão, né? Essa segunda bênção vinha pós-conversão, dia após dia, aonde a pessoa chegava a um estado de santidade ou ao nível de santidade aonde ela poderia viver sem pecado por meio do Espírito Santo. Ou melhor, poderia viver sem cometer pecado, porque o Espírito Santo iria ajudar, né, esse crente a se manter em um estado puro por meio do Espírito Santo, não por meio da pessoa. Isso era a teologia da santidade plena segundo John Wesley, tá? Segundo John Wesley, essa era a sua teologia da santidade plena, da perfeição cristã. Tá? E depois seu amigo John Fletcher, ele só trocou os termos, né? Só trocou os termos de segunda bênção para batismo no Espírito Santo, que era a mesma coisa, que era a santidade plena, a perfeição cristã. Tá? O Wesley não usava isso, batismo no Espírito Santo, ele usava a segunda bênção, essa ideia. John Fletcher, seu amigo, que começou a usar o nome de segunda bênção, aí com o surgimento do pentecostalismo, eles pegaram a segunda bênção e o termo batismo no Espírito Santo e aplicaram o dom de línguas. Tá? É isso que ele vai explicar aqui nesse maravilhoso livro. E abrindo aqui para vocês verem a maravilha desse livro, tá? Mostrar para vocês aqui o sumário para vocês. Vocês estão vendo aqui o capítulo 1. Capítulo 1. Para uma análise teológica do pentecostalismo. Então ele vai falar aqui: em busca de um padrão comum, dois padrões em conflito, o padrão comum do pentecostalismo quadrangular, porque tem várias igrejas pentecostais, tá? A igreja quadrangular é uma, a igreja quadrangular é uma, e tem nuances, né, diferentes em relação à teologia. A hermenêutica pentecostal, né, mas todas as igrejas pentecostais, ele fala aqui, são unânimes em relação à língua, às línguas,
né, o batismo no Espírito Santo e a exacerbação aos dons espirituais, muitas vezes exageradas. Tá? Então, essa é a raiz. Então, ele vai tratar aqui a hermenêutica pentecostal, como o pentecostalismo lê as Escrituras. O movimento da chuva seródia, né, que foi um movimento ali que começou nos Estados Unidos, cresceu bastante, que também tinha esse viés nos dons espirituais, né, trazia a ideia do avivamento como uma chuva seródia, manancial, enfim. Então, no capítulo 1, ele vai fazer essa análise teológica do pentecostalismo. O capítulo 2, ele vai tratar sobre as raízes metodistas, como eu falei para vocês, do pentecostalismo. Tá? Aí a conexão metodista, o motivo primitivista em Wesley, as ideias de Wesley em relação à segunda bênção. John Wesley, um teólogo do Espírito. Wesley e os dons do Espírito. A soteriologia de Wesley. Ele era arminiano, né? Perfeição cristã versus batismo no Espírito Santo. E a outra aqui, a divisão crucial. Perfeição cristã aplicada à segunda bênção, segundo Wesley. Batismo no Espírito Santo foi a ideia que seu amigo teve, John Fletcher, que em alguns pontos ele divergiu de Wesley. Tá? Então, aqui no capítulo 2, as raízes metodistas do pentecostalismo. É excelente. O capítulo 3, ele vai tratar sobre o avivamento norte-americano da perfeição cristã, a influência do metodismo ali no avivamento norte-americano. Aí vem o movimento de santidade, o surgimento do movimento de santidade, as igrejas Holiness, que na sua maioria era de negros, novas correntes teológicas, né? O surgimento do imaginário pentecostal, a mudança para a retórica pentecostal. Então, muitos métodos dessas igrejas de santidade, do movimento de santidade, o pentecostalismo abraçou, pegou e fez algumas mudanças. Mudaram alguns conceitos metodistas em relação ao avivamento, ao Espírito Santo, enfim. O capítulo 3, ele trabalha essa questão que é excelente. O capítulo 4, o triunfo da doutrina pentecostal do batismo do Espírito Santo, que é o que evidencia o pentecostalismo. Se você não crê que a evidência de falar em novas línguas não é o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo não é a evidência de falar em novas línguas ou em outras línguas, você não é pentecostal. Tá? Se é carismático, outra coisa, menos pentecostal, continuista, enfim. Aí ele traz aqui a mudança para a santificação pentecostal, Fletcher revivido, quem primeiro cunhou o termo batismo com o Espírito Santo, a aplicar a perfeição cristã, a santidade plena, foi John Fletcher, amigo de John Wesley. Poder ou santidade? O batismo com o Espírito Santo dá poder ao crente para pregar o evangelho ou santifica o crente? O ensino das três bênçãos. A doutrina avivalista do batismo do Espírito Santo. O movimento de Keswick. Tem vídeos meus aqui no começo do canal eu falando sobre isso, esse movimento de Keswick. Os últimos precursores. Simpson e Gordon. Foi dois teólogos que focaram nisso, né? Essa ideia do batismo do Espírito Santo, enfim. Não dá para explicar tudo aqui porque é só uma resenha. O capítulo 5, ele vai tratar sobre o surgimento do movimento de cura divina.
que está atrelado ao pentecostalismo. Aqui no Brasil mesmo teve vários, né? Manuel de Melo, que foi o fundador da o Brasil para Cristo, Davi Miranda, o fundador da Igreja Deus e Amor, e outros movimentos aí, outros movimentos, cruzadas evangelísticas de cura, de milagres, né? Então ele trabalha aqui também, no capítulo 5, né? O surgimento do movimento de cura divina, o Wesley e a cura divina, a influência do pietismo, movimento pietista, queria que o culto fosse mais fervoroso, mais avivado, eles queriam reformar a liturgia do culto dos puritanos, né? A liturgia puritana, o desenvolvimento na Inglaterra e na América, cura pela fé, cura na expiação, outras considerações, discordâncias na Holiness Association, Holiness Association, a Associação das Igrejas Holiness. Teve várias discordâncias em relação a esses termos, né, abordados aqui. E claro que ele trata aqui sobre as raízes teológicas, mas quando você vai estudar mais a fundo, com isso, com essa ênfase, a cura divina, veio várias heresias no pacote, como a confissão positiva, decrete tua vitória, decrete tua bênção, eu determino, né? Você vê isso bastante no neopentecostalismo, nas igrejas neopentecostais, que não são igrejas, né? São seitas. São seitas, porque não tem nada de evangelho ali. É tudo superstição. E tudo isso, porque o neopentecostalismo é uma distorção do pentecostalismo. O neopentecostalismo é uma distorção do pentecostalismo. Apesar que o pentecostalismo também tem umas coisas que não dá para engolir, não. Meu Deus do céu. Às vezes as ênfases é mais nos dons do que no fruto do Espírito, numa vida de santidade, né? E na minha visão é um erro. É um erro. Capítulo 6. O surgimento do pré-milenismo. Influências puritanas e pietistas. Wesley versus Fletcher, o seu amigo. Correntes milenistas, correntes milenistas nos avivamentos, lembrando que o pentecostalismo é pré-milenista, crê no milênio literal de 1000 anos, tá? Por isso que ele fala aqui do surgimento do pré-milenismo. Profético versus apocalíptico, uma visão em mutação, pré-milenismo no movimento de santidade. É o capítulo 6. E a última parte aqui, nós temos só 6 capítulos, né? É o epílogo, na página 287, onde ele vai tratar sobre o surgimento do pentecostalismo, né? Ele vai dar aqui uma bela introdução. Eu já indiquei para vocês um livro muito bom, O Século do Espírito Santo, que é um livraço, que trata sobre essas coisas. Mas aqui, nesse livro em especial, Donald Dayton, ele trata de uma maneira exclusiva, tá? Exclusiva, as raízes teológicas do pentecostalismo. As origens da teologia pentecostal. Veio da onde? Veio do metodismo de John Wesley, né? Dos movimentos de santidade ali de John Wesley. É um livraço, adquira esse livro, você não vai se arrepender. Para você que quer conhecer o pentecostalismo, a teologia pentecostal, a hermenêutica pentecostal, esse livro vai lhe ajudar bastante. Então, se você gostou de mais uma dica de leitura, deixa aí nos seus comentários, deixe o seu like, o seu joinha, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Acione o sino, um sininho para receber todas as notificações. Divulgue o seu canal aqui para os seus amigos, colegas, parentes, né? Para todos aqueles que gostam de bons materiais teológicos. Ok? Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.